Meus irmãos e meus amigos, nesse tempo de lives, todo mundo fazendo uma live, eu pensei muito antes de começar, antes de entrar nessa onda de lives, porque há mais de um ano, provavelmente há uns 2 anos, eu tenho ouvido a frase: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, totalmente fora de contexto. Qualquer texto bíblico precisa ser interpretado, no mínimo, com a hermenêutica do texto e com uma pequena exegese do texto, para que o texto não seja usado em prol, em favor da pessoa que o está usando. Tive um professor de seminário que, se não me falho a memória, foi o pastor René Feitosa, de saudosa memória, que dizia: existem 2 tipos de pregadores. O pregador que usa a Bíblia para falar o que ele quer transmitir para o povo, e o pregador que usa a Bíblia para transmitir ao povo o que Deus quer falar com o seu povo. Via de regra, pregadores menos instruídos, menos preparados, usam a Bíblia para defender pontos de vistas que lhes são próprios, ou pontos de vista da comunidade que representa, da denominação que representa, para que o texto bíblico sirva de base, muitas vezes, para transformar algo que não é verdade em verdade. Quando ouvi isso de um dos meus mestres, que não consigo me lembrar exatamente o nome, uma falha grave da minha parte, naquele dia eu disse: Deus, o Tarcílio de Souza, que na época era seminarista, ainda não era pastor, quero ser do 2º time dos pregadores. Quero ser um pregador que deixe o Espírito Santo me usar para que a Bíblia que eu leio, que eu tenho, seja transmitida para o povo como uma verdade absoluta. Desculpem o pigarro. Entretanto, pessoas despreparadas, pessoas sem nenhuma formação teológica, sem nenhuma formação, mesmo na literatura leiga, estão usando a Bíblia, que, segundo a minha experiência, é o livro mais mal interpretado do mundo, até porque é o mais lido, para que fazer com que as suas verdades particulares e peculiares se transformem em verdade. Há um conceito que, se eu não me engano, é meu mesmo, revelado a mim por Deus, ou talvez eu tenha ouvido de um outro mestre, não quero eu aqui roubar o conceito de alguém, mas que eu tomei para mim. Todas as verdades são relativas. Vou repetir. Todas as verdades são relativas. Vou dar 2 exemplos. A ciência já provou
que os cachorros só enxergam em preto e branco. Portanto, para um cachorro, vermelho deve ser cinza. Eu não sei como que um cachorro vê, mas não é vermelho. Dificilmente, se o cachorro entendesse as línguas humanas, nós iríamos convencê-lo de que o cinza que ele vê no vermelho é vermelho. A verdade mais absoluta para um cachorro é que o vermelho é cinza. Ninguém vai convencê-lo do contrário, porque o que ele vê quando olha para o vermelho é cinza. Vou dar um outro exemplo. O meu avô, que viveu 118 anos, segundo nos contam, quando viu o primeiro avião de pequeno porte, lógico, ainda não haviam inventado os Boeings, cruzar os céus da pequena Pompéu, onde ele viveu depois de ser trazido para cá no navio negreiro, e foi escravo, meu avô materno, da dona Joaquina de Pompéu, viu pela primeira vez um pequeno avião cruzar os céus da pequena Pompéu naquela época. E ele e todos os seus, e toda a sua tribo, e todos os seus contemporâneos procuraram uma caverna para se abrigar. Porque a verdade mais absoluta daquela época era que nenhum objeto ficaria nos ares sem que caísse. Para aquela pessoa, para aquele pequeno grupo naquela época, a qualquer hora, aquele pequeno avião, que eu creio ser um derivado do 14 bis, isso aconteceu há 2 séculos, ia despencar. E ele não despencou, ele pousou. E hoje é natural para nós que Boeings que levam 300, 400 pessoas passem sobre nossas cabeças. Que porta-carros, aviões que carregam 200, 300, 500 carros cruzem o continente. As verdades absolutas de 2 séculos passados não são mais verdades para nós. Portanto, tenhamos muito cuidado quando nós defendermos uma verdade como verdade absoluta. Uma mesma imagem, vista de vários ângulos, por várias câmaras, mostram verdades diferentes para uma mesma situação. Quando a Bíblia fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ela está falando da única verdade absoluta que todos os seres humanos podem crer. Ela está afirmando o que João, o escritor sacro, no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1, e ele vai nessa linha até o verso 3, diz: e no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Eu chego a me arrepiar. Fora desta verdade, toda e qualquer outra verdade imposta pelos filósofos, pelos mestres, pelos doutores, pelos pastores da mídia, são relativas. Porque no final do capítulo 13 de 1 Coríntios, no capítulo do amor, entendendo a relatividade das verdades, Paulo diz: agora eu vejo por sombra, vejo por enigma. Mas quando vier o que é perfeito, então verei como sou visto.
Paulo está dizendo aqui duas grandes verdades. Ele está dizendo somente Deus, o soberano criador de todas as coisas, detém a verdade absoluta, enxerga a verdade absoluta e sabe o que é verdade. Mas ele diz: nós, quando recebermos o corpo glorificado, quando Jesus vier nas nuvens com grande poder e com grande glória, e resgatar todos quantos creem somente no poder do sacrifício de Jesus para salvar o homem, pasmem. Milhões de crentes no mundo inteiro vão ficar no arrebatamento, porque acham que são salvos pela doutrina da Congregação Cristã no Brasil, que são salvos pela doutrina da Assembleia de Deus A, B e C, porque acham que são salvos por terem feito isso ou aquilo. Ficarão, não subirão. E aí nós temos uma outra verdade absoluta: só subirão todos quanto tiverem aceitado a graça salvadora, que só pode ser adquirida pela aceitação do sacrifício pascal de Jesus, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, lá no Gólgota, na cruz do Calvário. Somente os que tiverem os seus nomes inscritos no livro da vida pelo sacrifício do Filho de Deus são salvos. O resto podem ser crente, pode ser membros de igreja, pode ser apóstolo, pode ter carteirinha, pode ter ministério, mas não são salvos. Atos 4,12, a palavra diz: porque não há nenhum outro nome entre os céus e a terra pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Aos Efésios 2 é todo escrito para provar que a salvação é pela graça, e Paulo começa aos Efésios 2 dizendo: é pela graça, é dom de Deus, é presente de Deus, para que ninguém se glorie. Ora, presente não tem preço, presente não tem contraprova, presente não exige qualificação, presente é doação, e salvação é doação de Deus a qualquer ser humano que aceite a graça salvadora de Jesus Cristo como o único preço por salvação. Por favor, contestem-me quem quiser, xinguem quem quiser, protestem quem quiser, mas fora disso não há salvação. Não há salvação batista, não há salvação assembleiana, não há salvação TJ, não há salvação pentecostal. Há salvação no poder salvador, remidor do sangue de Jesus Cristo derramado por nós na cruz do Calvário. Aleluias! Esta é uma verdade absoluta. Donald Trump não é uma verdade. Jair Bolsonaro não é verdade que liberta e nem vai libertar ninguém. Presidente de grandes denominações, que eu não vou nem citar nomes, pastores de mídia, não detêm, não têm, e alguns deles não conhecem a verdade. Porque agora nós vimos apenas por espelho, por enigma, mas quando vier o que é perfeito, veremos como somos vistos. E só aí, todas as verdades absolutas serão reveladas a nós. Tenham todos uma boa tarde.